Estamos começando mais um Alagoas em Pauta e nessa semana vamos falar sobre os rumos da educação no Brasil pós-pandemia. A educação é um direito humano fundamental e indispensável para se alcançar um desenvolvimento sustentável. A pandemia afetou demais a educação no país e a maioria das crianças ficou sem aula praticamente o ano passado inteiro e está sem perspectivas de retornar em 2021. A falta de inclusão e o analfabetismo tecnológico fizeram com que a rede pública não conseguisse levar o ensino virtual até seus alunos. Além disso, o confinamento comprometeu o que há de mais importante para o desenvolvimento das crianças e dos jovens: a convivência em grupo. Para conversarmos sobre esse assunto, recebemos um dos maiores especialistas em educação do Brasil, o economista e pesquisador do Centro de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, João Marcelo Borges. Não saia daí, a conversa está muito boa e a gente já volta. João Marcelo, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Vamos bater um papo sobre os rumos da educação no Brasil no pós-pandemia. Um prazer, muito obrigado pelo convite, Daniela. João, com a chegada das vacinas, estamos nos aproximando do que chamamos de pós-pandemia. Inúmeros setores e pessoas foram afetados por ela e a educação foi um dos que mais sofreram. Para dar continuidade às atividades escolares, estados e municípios encontraram e ainda encontram grandes dificuldades, gerando um retrocesso no processo de aprendizado. Qual seria o primeiro passo que o país pode dar em direção à retomada da educação nesse pós-pandemia? Daniele, é isso, né? A pandemia foi uma surpresa negativa para todo o planeta. E com o passar do tempo, a gente viu a força e a profundidade dos seus efeitos sobre as diferentes atividades, desde a vida pessoal de cada um de nós afetada, até esses campos de atuação da sociedade tão importantes como a educação. Só para dar uma ideia, a educação básica no Brasil, então da creche até o ensino médio, tem 48 milhões de estudantes, mais 2 milhões de professores. Então só aí nós estamos falando de 25% da população brasileira diretamente afetada. Não estamos falando nem dos pais, dos responsáveis, hein? A primeira coisa que estados e municípios, que são os principais responsáveis pela provisão de serviços educacionais básicos, têm que fazer é garantir os investimentos e a preparação das escolas e dos profissionais da educação para o retorno às aulas. Isso significa preparar a infraestrutura das escolas, os protocolos, para que os estudantes, quando a pandemia permitir, do ponto de vista das condições sanitárias, os estudantes possam gradualmente retornar e, da mesma maneira, os profissionais da educação, sejam eles administrativos, sejam os professores, tenham o treinamento e a capacitação necessária para lidar ainda com as restrições sanitárias, de um lado, mas também com os efeitos pedagógicos e mentais e emocionais que todo esse período sem aulas presenciais e num ambiente de muitas perdas e muitas mortes causou para a comunidade escolar. Com certeza, concordo com você. Como o senhor acredita que seja o futuro da educação na rede pública de ensino após 1 ano e meio sem aulas? Quais seriam os impactos disso a longo prazo? Daniele, mais do que um futuro de longo prazo, vamos começar no curto prazo. No curto prazo, a gente sabe algumas coisas já. Aumentou ou tende a aumentar a evasão escolar. Alunos vão abandonar a escola. Seja porque perderam o vínculo com a escola depois de tanto tempo das aulas presenciais suspensas,
seja porque a crise econômica também afeta suas famílias e eles se veem obrigados a buscar gerar renda para manter-se ou manter suas famílias. Então nós vamos ter que fazer um esforço como sociedade, como país, para resgatar esses alunos de volta para o sistema. De outro lado, a gente já tem pesquisas no mundo, inclusive no Brasil, mostrando o que você citou antes, né? A perda significativa das aprendizagens. Essa perda não vai ser possível ser revertida num curto prazo. A gente não pode imaginar que o que esperávamos que um estudante aprendesse em um ano, e já tínhamos dificuldade que eles aprendessem. No processo normal. No processo normal, com aulas funcionando, antes da pandemia, né? A gente não pode esperar que estudantes que já tinham dificuldades por razões históricas da nossa educação aprendam em um ano o que se esperaria em 2, 3. Então nós vamos ter que desenhar um plano de recuperação dessas aprendizagens que seja consistente, bem elaborado, mas que seja de médio e longo prazo. Não adianta achar que em 1 ano, 2 anos, com modelos híbridos de educação, né, que utilizem educação remota e educação presencial, que vão ser a realidade, será a realidade por um bom tempo. Sim. O uso desses modelos. A gente não pode imaginar que as soluções serão rápidas ou mágicas. A gente precisa estar ciente de que será necessário construir um processo longo, mas consistente. A gente não pode abrir mão de passar por todas as etapas dele. Com certeza. Nesse plano de retomada, você acha que o MEC deveria contemplar uma nova grade curricular, rever as matérias, rever a forma como as matérias são ensinadas, para tentar mitigar um pouco todo esse retrocesso junto aos alunos? Daniela, essa é uma pergunta crucial. Alguns países já definiram, sem precisar alterar a grade curricular nas normativas, já definiram um foco do currículo específico em algumas disciplinas para superar esse momento imediato das perdas. E aí, em geral, a gente está falando da língua nativa, no nosso caso, a língua portuguesa, matemáticas, ciências, além de atividades de engajamento, de participação e de apoio socioemocional às comunidades. É muito importante que o Brasil faça isso. Infelizmente, o MEC tem faltado ao Brasil nos últimos anos. Por outro lado, a sociedade civil fez isso. O Instituto Reúna construiu alguns focos, olhando para o currículo brasileiro, para a Base Nacional Curricular Comum, determinando alguns focos para esse período. Isso é muito importante. Não é desprezar as disciplinas. Lógico. Isso é importante, né? Todas são fundamentais. Isso, não é dizer que alguma é menos importante que a outra, é dizer o seguinte, olha, em situações excepcionais, nós precisamos de respostas excepcionais. Claro. Precisamos começar pelo mais essencial, aquilo que inclusive permite aos alunos, né, absorver e desenvolver conhecimentos nas outras disciplinas. Lógico. Tem que ser as disciplinas de porta de entrada, digamos assim. Isso, porque aquilo que é sistêmico. Que é sistêmico, exatamente, que permite uma compreensão total do ambiente que a gente vive. Se um aluno lê corretamente, escreve corretamente, ele vai ter maior facilidade de entrar em contato com história, com geografia, com literatura, né? Então a gente precisa realmente fazer um trabalho de base com todos os alunos e focar no que de fato é fundamental.
A pandemia nos permitiu presenciar um atraso tecnológico em que se encontra a educação no país. O senhor crê que sejam necessárias novas diretrizes nacionais e metas que deem condições aos governos locais de promover inovações permanentes na educação, incluindo a necessidade de metodologias ativas, com uma aproximação urgente de tecnologias? Daniele, esse é um daqueles pontos, né, que especialistas, organizações, mesmo gestores públicos educacionais, há anos estavam apontando a necessidade do Brasil avançar, e o país ia avançando lentamente com os recursos possíveis e os esforços muitas vezes heróicos de alguns agentes. E sem investimento nisso, né? Nenhum investimento, nem incentivo. Exato, sem investimento e sem uma decisão política de país de que isso é crucial. O que você diz, vou traduzir de uma maneira mais simples, talvez. O que a pandemia nos mostrou é que a tecnologia na educação não é um supérfluo. Não é um luxo. Um item adicional, um luxo, exato. É uma necessidade. Da mesma maneira que antes a gente falava, e ainda hoje precisamos falar, né, que algumas questões na infraestrutura escolar, banheiros adequados, área de lazer com segurança. Eu sou de uma época que a gente não tinha giz nas escolas, que a merenda não chegava. Mas isso a gente foi conseguindo superar. Não estou dizendo que totalmente, mas sim, hoje não podemos abrir uma escola. Então, nesse sentido, assim, os requisitos até de funcionamento de escola precisam ser alterados. Sim. Nós não podemos autorizar uma escola nova a ser aberta no Brasil sem que ela esteja conectada e disponha dos equipamentos necessários para o uso de tecnologias. Agora, fazer isso na norma, dizer que isso é um requisito, é a parte fácil. O difícil é garantir o investimento e a chegada desse investimento nas escolas. Eu acho que aí tem uma tarefa que precisa reunir estados, municípios e o governo federal. O Congresso Nacional é muito importante nesse particular. Há um projeto de lei que o governo federal vetou para oferecer tablets e conectividade para estudantes que estão no CadÚnico. Então, isso precisa ser revertido. Claro. Mas o ponto é crucial. Daqui em diante, a pandemia nos mostrou o que antes poderia gerar uma discussão, se é luxo ou não, isso acabou. Tecnologia, conectividade é item básico, necessário e obrigatório para a educação. Com certeza. E eu avanço ainda um pouco mais. A gente também entra num quesito que é o analfabetismo tecnológico. Não adianta pôr os tablets na mão dos professores e dos alunos e dos pais para acompanhar se a própria escola não ensina a mexer naquilo, se o MEC não qualifica os seus professores, não incentiva eles a se qualificarem, a melhorarem na própria profissão. Então, assim, como é que você vai entregar um tablet para um professor, para um aluno, se ele não sabe mexer? Então, tem essa questão do analfabetismo tecnológico que precisa ser contemplada nesse projeto. Crucial também. Você sabe que é interessante que há alguns anos, algumas instituições brasileiras têm feito pesquisas, por exemplo, com professores e alunos, né? Muita gente dizia que os professores são resistentes ao uso de tecnologia em sala de aula. Quando a gente ouvia os professores, 8 anos antes da pandemia, o que os professores diziam? Eu quero usar mais tecnologia, mas eu quero ter a capacitação necessária para usar bem essa tecnologia, essas soluções, e eu quero participar do processo de decisão de quais vão ser utilizadas. Porque é o professor que conhece os seus alunos. Claro. É o professor que conhece a realidade da sala de aula, daquela escola, daquela comunidade. Então, os professores já estavam sedentos por usar tecnologia, mas por essa capacitação que você diz.
A gente tem, inclusive, avaliações muito rigorosas, robustas, no Brasil e em outros países, mostrando o seguinte: quando você só disponibiliza equipamentos, dispositivos nas escolas, sem o treinamento dos professores, sem que o uso dessas soluções seja guiado, seja integrado aos planos de aula, aos currículos, esses projetos não funcionam. Eles são caros e não funcionam. Agora, quando os professores auxiliam na decisão, quando os professores são capacitados e eles integram as soluções nos seus planos de aula, esses projetos têm resultados muito poderosos. O que a gente tem é que usar a tecnologia, mas saber usá-la. Claro, para não ser mais um investimento jogado fora. E a gente tem presenciado tantos, né? Exato. O analfabetismo no Brasil, né, falando em analfabetismo, ainda é um grande problema social a ser enfrentado e afeta 8,3% do total da população brasileira. Ao trazer a análise para a realidade das grotas de Maceió, os dados mostram que o número de analfabetos chega a 23,4% segundo a ONU Habitat, acima não somente da média brasileira, como também da média nordestina. O que os governos estaduais e municipais podem fazer para ajudar a mudar esse cenário? Daniele, essa é uma chaga, né, da sociedade brasileira. Realmente. E é o reflexo de dezenas, se não centenas de anos de negligência com a educação básica, né? Vou dar um número que sempre me incomoda. Só em 1980, o Brasil conseguiu colocar o mesmo percentual de população na escola que a Argentina tinha em 1930. Meu Deus, 50 anos de defasagem. Em relação à Argentina. A Argentina, né? Sem menosprezo nenhum à Argentina, mas eu não estou citando os países mais desenvolvidos do mundo. Claro. Né? Então isso dá uma dimensão, né? A magnitude do nosso atraso como sociedade. Tem uma notícia positiva sobre analfabetismo, sobre educação. Hoje, o maior estoque de analfabetos está entre as pessoas mais velhas, reflexo desse atraso histórico. Por quê? Nós conseguimos universalizar o acesso à educação. O ensino fundamental hoje no Brasil alcança quase todos os estudantes em idade escolar. Isso melhorou muito quando você olha a população com menos de 15 anos que é analfabeta, é um percentual muito pequeno, mas a gente precisa melhorar muito os métodos e os processos de alfabetização dentro das escolas, mas também vou citar um esforço que até eu, pela Fundação Getúlio Vargas, juntamente com o Instituto Unibanco, estou dialogando com o governo do estado de Alagoas, que é um esforço forte que o governo está desenhando, no sentido de expandir e acelerar a educação de jovens e adultos, porque isso é crucial para essa população mais velha, que ficou para trás, não tem essas habilidades, e ao não tê-las, também tem dificuldades de se inserir melhor no mundo do trabalho. Claro. E a gente presencia muito isso, né? Assim, o número de analfabetos entre as pessoas mais velhas realmente é muito maior, e a gente presencia o subemprego com isso, né? Porque elas não têm qualificação, né, por conta do analfabetismo, é impossível se qualificar em outras áreas, elas acabam se submetendo a subempregos, a não ter direitos trabalhistas, a não ter a sua carteira assinada. Então a gente vê aí que isso vira uma bola de neve, né? E isso vai impactando a sociedade, a vida das pessoas de uma forma que a gente acaba não tendo nem noção de onde isso vai parar. Então não é o fato de ser analfabeto somente. Perdão, Daniele. E hoje isso se soma a um outro ponto que a gente estava falando, né? Se até a década de 90, o início dos anos 2000, o domínio linguístico era fundamental
para a operação no mundo concreto, hoje a gente já está falando de analfabetismo digital, né? Então, essas pessoas mais velhas, mas mais velhas a gente está falando de pessoas com 45, a gente não está falando de pessoas com 85, 90 anos, né? A gente está falando de pessoas com 45, 50 anos, que estão no ápice da sua capacidade produtiva, né? Os governos estão acelerando muito fortemente a sua transformação digital. Essas pessoas que já não tinham domínio, né, da escrita, da leitura, elas também precisam ser qualificadas para adentrar esse mundo digital, porque senão os governos vão colocar à disposição inúmeros serviços de forma digital que essas pessoas terão dificuldades para acessar. Então, realmente a gente agregou uma camada que é positiva de um lado, a digitalização dos serviços do governo, que traz eficiência, traz maior efetividade e diminui os custos, mas por outro, isso pode alijar ainda mais essa parcela da população que não tem, que já se chama na literatura especializada de fluência digital. Ele pode até saber usar algumas ferramentas, um WhatsApp, alguma coisa assim, mas ele não tem fluência dentro dos ambientes digitais. Não é algo que ele tenha que possa agregar, inclusive, no seu trabalho, por exemplo. Isso. É um conhecimento tão raso que ele não consegue nem levar isso para onde ele trabalha, agregar isso ao trabalho dele, né? O serviço que ele presta, eventualmente. João Marcelo, até que ponto a produtividade da economia brasileira, que é uma das mais baixas do mundo e já terá sido afetado pelas mortes, vai sentir os impactos da pandemia na educação? Esse talvez seja um dos indicadores, Daniele, que a gente vai sentir por mais tempo. Porque a produtividade está diretamente associada à qualificação das pessoas, tem a ver com a educação, mas também, óbvio, aos instrumentos, ferramentas dos empregos, né? Máquinas, processos e tudo mais. No Brasil, a gente tem um problema nos dois campos. As empresas brasileiras usam máquinas, processos antigos e defasados, e a qualificação da mão de obra brasileira, por dificuldades e deficiências no nosso processo educativo, também é deficitária. O que nós vamos ver agora é essa qualificação aqui altamente desafiada, porque a gente estava num processo de melhoria constante nos últimos 20, 30 anos, lento, é verdade, mas constante. A gente estava seguindo um caminho correto. E a produtividade vai sofrer, porque, sobretudo, aqueles jovens que estão no fim do processo educacional, seja básico, seja superior, estão tendo afetado aí a sua transição para o mundo do trabalho. Então, jovens que estão no final do ensino médio ou concluindo a universidade, ou vão ter isso postergado, ou, pior, vão concluir, mas sem as habilidades necessárias. Agora, vou dar um exemplo aqui importante, Daniele. No Brasil, infelizmente, só 9% dos jovens que terminam o ensino médio têm a aprendizagem adequada em matemática. Isso antes da pandemia. Então, o nosso desafio é deste tamanho. Não nos bastará, portanto, colocar o trem de volta no trilho. Exatamente. A gente precisa de um trilho novo e de um trem novo. Um trem-bala. Um trem-bala, mas é um trem consistente, que ele vai atingir a velocidade alta depois de um processo de aceleração. E não vai sair do trilho. Não vai sair do trilho, mas a gente precisa de um novo modelo que olhe para as nossas deficiências históricas, olhe o que já funcionou e acelere isso. Só reconstruir
o processo que a gente tinha não bastará. Não bastará. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, imagina a vida dessas pessoas, como foram dificultadas, né? Os jovens que estão saindo do ensino médio, que estão saindo da universidade, com sonhos, desejos e esperanças, vão acabar na faixa do nem, que nem trabalha e nem estuda, porque ele não vai conseguir emprego, os empregos estão escassos por causa da pandemia, etc. e tal. Aí, quanto menos oferta, mais exigência de qualificação você tem para contratar uma pessoa. E essas pessoas não foram formadas de forma correta. Então, você imagina como isso está num crescente e extremamente preocupante, né? Na contramão da lógica de resgate da educação pública do país, tivemos no fim de 2020 o debate sobre a extinção ou continuidade do Fundeb, o maior e mais importante fundo de financiamento da educação básica brasileira, que por fim tornou-se permanente. Incrível, né? Como se ainda abriu espaço para discutir o Fundeb, mas aí esse é um parêntese. Na semana passada, em um evento, o reitor da UFAL, da Universidade de Alagoas, Federal de Alagoas, relatou o estado de penúria que passa a Universidade Federal, e esta semana a UFRJ fechou as portas. Esse tipo de discussão reflete o descaso pelo qual a educação brasileira está passando, João Marcelo. Totalmente, né, Daniele? Para alguém que, como eu, há 20 anos trabalha nesse setor, eu digo que muitas vezes, acho que isso é comum para os profissionais que trabalham na área social de maneira geral, né? Muitas vezes a gente coleciona derrotas, mas é verdade também que nesse período o Brasil teve muitas vitórias. A consolidação do SUS, quando a gente falava da importância do SUS no passado, né? E as pessoas diziam, não, tem que privatizar tudo. Eu não sou dogmático. Não, exatamente. Aí tem que discutir formas, mecanismos de aprimorar seus serviços públicos. Mas estamos falando de direitos consagrados na Constituição, cláusulas pétreas da Constituição brasileira. Exatamente. Nós precisamos assegurar o cumprimento desses direitos. Então, quando se falava antes da importância do SUS, da importância da assistência social, as pessoas, às vezes, não conseguiam ter a dimensão de como isso é crucial para a população brasileira. Que bom que a pandemia mostrou isso para muita gente. Agora, o que nós estamos fazendo, Daniele, como país, né, como sociedade, ao não discutir seriamente tanto a educação básica, colocar em risco o Fundeb. Eu tive pessoalmente, profissionalmente envolvido nesse processo, que eu estava trabalhando dentro do Congresso Nacional pela renovação do Fundeb, e agora o caso das universidades federais é de escandalizar. Nós estamos há, não sei, 1 ano e 4 meses ouvindo, falando sobre a importância da ciência, e as universidades brasileiras vão fechar as portas. Como pode isso? Por falta de orçamento para pagar a luz. É inacreditável. Eu também, numa discussão com alguns reitores de universidades, alguns inclusive de Alagoas, a gente tem visto que essa penúria é tamanha que mesmo as bolsas de assistência estudantil, ou seja, aqueles alunos mais vulneráveis, que conseguiram superar todas as barreiras sociais e pessoais, chegaram à universidade, mas precisam de uma bolsa para permanecer nela, para se alimentar, para chegar até a universidade. Essas bolsas vão ser cortadas porque o governo federal preferiu, junto ao Congresso Nacional, inclusive alguns elementos estão sendo chamados de orçamento secreto, né? Em vez de garantir o funcionamento das nossas universidades. É desolador. É desolador. Mas a gente vai continuar trabalhando
para que isso se reverta. É muito importante a gente não desistir, sabe, João Marcelo, assim, pessoas que realmente lutam pela educação do país, e não é hoje, não é por causa da pandemia, não, pessoas que realmente investem seu tempo, seu conhecimento na busca pela melhoria da sociedade, porque você melhorando a educação, você melhora a sociedade como um todo, inclusive filosoficamente. Se nós tivéssemos uma sociedade mais bem preparada filosoficamente, talvez nós não estivéssemos presenciando esse absurdo que está sendo, vários absurdos que estão sendo cometidos agora, né? Mas eu acredito, eu tenho fé que a gente consiga reverter esse quadro, continuando na luta, continuando a insistir, porque em nome dessas pessoas que você mesmo falou, que superaram barreiras pessoais, barreiras sociais e econômicas para conseguir chegar numa universidade e parar no meio do caminho por falta de orçamento público, né? Que país é esse que a gente está presenciando? Orçamento público para o básico. É, né, o mínimo, para o mínimo. Porque se a gente estivesse dizendo, olha, vai ser necessário cortar a parte do orçamento para aquela pesquisa, ou reduzir o ritmo de expansão de um curso, a gente entende, né? A economia, os países, os governos, assim como nós na nossa vida, temos momentos em que a gente precisa economizar mais, tem momentos que a gente pode gastar um pouco mais. Mas não é disso que nós estamos falando, né? Como você bem citou, nós estamos falando da primeira universidade brasileira, o UFRJ, é a Universidade do Brasil. Primeira Universidade do Brasil. Fechar as portas por não conseguir pagar as contas de luz, de água, de manutenção básica. Isso é muito num momento em que o mundo está aumentando os investimentos. Exato. Você citou produtividade e as universidades. Eu estava lendo recentemente um paper da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, até que o Brasil está querendo entrar nessa organização, né? E olhando exatamente para esse cenário pós-pandemia, né? Em que você tem tendências mundiais, a economia em transformação, o mundo do trabalho em transformação, tecnologia em todos os lugares, o imperativo da inovação. E de outro, o estoque que a gente tem nos países, eles citam que todos os países do mundo precisarão fazer duas coisas. Aumentar as habilidades da população, ou seja, isso aqui é aqueles que já ainda estão no processo educativo. Nós precisaremos aumentar, é o que eu estava dizendo antes, não basta aquele trem antigo, é um novo trem. E para aqueles que já estão no mercado de trabalho, formal ou informal, nós vamos ter que requalificá-los, porque as exigências do mundo do trabalho, da inovação, do uso de tecnologias são tamanhas que essas pessoas precisarão de outras habilidades. Os países que não conseguirem fazer isso vão perder empregos, vão perder produtividade, vão perder competitividade e vão ter uma população precisando de mais recursos de assistência. Exatamente. As pessoas não querem assistência social e esmola, as pessoas querem a sua dignidade conquistada através do seu esforço. Claro. O que a gente precisa é dos investimentos nessas pessoas para que elas depois construam as oportunidades. Não tenha dúvida. A educação pública inclusiva e equitativa, que promova oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e está diretamente ligada a um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, das ODS, ainda é um sonho distante. O senhor acha que falta conhecimento por parte dos governantes para dar andamento a esses projetos, a projetos desse porte, ou somente vontade política mesmo? Eu acho que aí, de novo, né, a gente precisa olhar sempre a foto e sempre o filme. O filme no Brasil hoje é melhor. A gente tem as escolas públicas brasileiras receberam
alunos com diferentes tipos de deficiências, se estruturaram para isso. Agora, é preciso mais esforços, né? Há pesquisas que mostram, por exemplo, Daniele, que as dificuldades de acesso para pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência ou necessidade especial, são a terceira causa de maior evasão no ensino médio, por exemplo. Nossa. Porque um aluno ali no ensino médio que não tem um assistente adequado para Libras, por exemplo, a linguagem brasileira de sinais, ou que tenha outras necessidades em função de qualquer tipo de transtorno, chega um momento que ele não dá conta mais, ele abandona. Não dá, você não tem uma rampa na escola para ele que é um cadeirante. Se os batentes das portas não estão adequados para que ele adentre a sala de aula na cadeira de rodas, tudo isso vai desanimando o aluno, vai desanimando a pessoa. E esse seu ponto é importante, porque aí é importante a gente lembrar que por que a educação é o centro? Como eu disse no começo, né? 25% da população brasileira está diretamente dentro da escola, só na educação básica. Não estou nem falando do ensino superior. Nós fizemos muitos esforços nos últimos anos para aumentar a acessibilidade física nas escolas. Houve muito investimento do MEC, dos governos estaduais e municipais. Mas esse aluno, para chegar a encontrar uma rampa na escola, ele tem uma cidade antes. Então, ou a cidade vai ser uma cidade pela educação, então, desde a porta da casa dele, ele precisa ter acessibilidade, ou não adianta ele só encontrar essa acessibilidade na escola. Lógico que não. Então, ele precisa ter o transporte público que permita a sua locomoção até a escola. Uma cidade que permita que ele circule com dignidade, né? A gente tem também os projetos de cidades inteligentes, que cidades inteligentes, elas não são apenas interligadas pela tecnologia. Não é isso. Muito antes de uma tecnologia, de um Wi-Fi, de uma internet, você tem que ter uma rampa. Exatamente. Né? Você tem que ter uma faixa para cegos. Uma cidade inteligente pode começar sendo uma cidade simples. Simples. Né, Dani? Ela tem que ser simples para as pessoas, ela tem que ser viável para as pessoas. Então, antes da gente falar em conexão de fibra ótica, a gente precisa falar em iluminação. Em saneamento básico. Saneamento básico. Agora, aí a gente descobre, por exemplo, e esse é o ponto desse momento do mundo que a gente está vivendo, que os investimentos em saneamento básico e a prestação de serviços de saneamento básico e de água podem melhorar muito se você usar soluções muito inovadoras, que, por exemplo, captam vazamentos antes deles virarem um problema, com pequenos sensores que já existem. Então, nós precisamos resolver esses problemas do século XIX do Brasil, mas a gente pode resolvê-los de uma maneira mais rápida, mais barata e mais efetiva se a gente fizer esse esforço incorporando soluções inovadoras. Então, as cidades vão ser mais inteligentes quando elas forem mais educadoras para todas. Exato. Todas as pessoas, todos os bairros, porque aí, se você garantir que a educação chegue em todos os lugares, não só as pessoas vão estar mais qualificadas, mas como os serviços públicos vão melhorar por conta da pressão que essas pessoas farão sobre os governantes. Não tenha dúvida, fora o incentivo que elas terão para passar a frequentar a escola, para estudar com gosto, com vontade, aprender melhor. Inclusive o processo de aprendizagem, ele fica mais proveitoso quando você tem tudo isso por trás te suportando, né? Essa é uma conversa muito importante, é absolutamente urgente e necessária nesse momento que a gente está passando. Então, por isso que eu te convidei para vir aqui, para a gente realmente debater e trazer esses assuntos à tona, porque a sociedade tem que questionar, tem que cobrar, tem que estar atenta, porque a pandemia ela não é só uma questão de saúde pública.
Ela é uma questão que abrange vários setores da sociedade, inclusive a educação. Quando você tem saúde e educação caminhando juntas, você consegue atingir um objetivo muito grande e muito importante. Você só ter saúde ou só ter educação, aí você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, João, queria agradecer demais a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. Foi uma delícia conversar com você e dizer que o espaço é seu, sempre que você precisar, que você quiser, estamos à sua disposição. Daniele, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Parabéns por abrir esse espaço para discutir a centralidade da educação. Se você me permite terminar com uma reflexão final, a gente tem vários desafios, como você bem disse, a pandemia não é um fenômeno apenas de saúde, né? Ela afetou a vida de todos nós, né? De aspectos mais básicos até coisas muito complexas, mas a gente também tem que fugir dos fatalismos. Essa geração que está na escola já está perdida, ou os empregos